Olá, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta hoje. Como é que tá a sua saúde mental? Você tem olhado para ela, tem cuidado dela? Porque a correria do dia a dia nos coloca num lugar que muitas vezes a gente não presta atenção nela. A gente vai fazendo as coisas, não para prestar atenção se estamos no nosso limite, se estamos estressados, se isso é algo que condiz com o que eu acredito que seja feito, né? Se eu estou me forçando demais, se eu estou conseguindo escutar o que eu preciso fazer conjuntamente, eu tenho que terminar as funções que eu me eh, coloquei na minha ordem aqui do que eu tenho que fazer. Então, este cuidado e atenção muitas vezes se perde. Por isso que eu, Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, hoje gostaria de fazer com você uma reflexão sobre exatamente a qualidade de vida e a questão de saúde mental. Se você me permitir e fizer a sua parte, nós vamos conseguir, né, quem sabe, trazer algumas reflexões e, melhor ainda, alguma mudança na sua vida. Né? Se a gente quiser encontrar, né, no Google, por exemplo, a gente encontra fácil uma receita do que é que tem que ser feito para ter qualidade de vida. Né? Por exemplo, meditação para quem gosta, atividade física, comer bem, dormir bem, ter alguma ter atividades produtivas, sejam elas o que for de interesse para a pessoa, né? Ter amigos, relações sociais, ter, para quem tem e quer, ter uma relação afetiva, sabe aquela relação que as pessoas dizem, inclusive, nossa, eu encontrei essa pessoa, ela desperta o melhor de mim, ou, né, eu tenho vontade de ser melhor porque eu estou junto com essa pessoa, porque ela me traz tanta coisa boa. Então, uma relação assim saudável, né? Então, estamos falando em saúde mental, né? Então, tudo isso vai gerando, então, temos aqui uma listinha de coisas a fazer para ter saúde mental. Só que aí a gente percebe que muitas vezes, muitas pessoas, mesmo tendo essa listinha, não conseguem fazer, seguir essa listinha, né? E de repente estão lá ainda se sentindo desestimuladas, cansadas, sem saber para onde ir, sem se conectar com o prazer. Então, saber a listinha só não traz a possibilidade de mudança, traz a consciência de que algo precisa ser mudado. Mas o processo de mudança é algo que não acontece só porque a gente sabe racionalmente, né? O processo de mudança é um processo mesmo, né? Então, outro dia, por exemplo, eu estava escutando o Capinejar e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, quem faz psicoterapia é como se estivesse conectado no 5G, né? Sabe, assim, a pessoa que faz parece que se liga mais rápido, pensa numa outra, uma resposta, já faz conexão, né? Ela está sempre ligada em alguma coisa porque ela já tem esse processo interno de autoquestionamento, de reflexões que ela já vai se apropriando nesse processo para facilitar encontrar novas respostas e não aquelas respostas velhas, padrões que se está acostumado a dar. Né? Então eu achei ótimo, porque isso mesmo é um processo de terapia. Né? Esse processo é um caminho, não é mágico, não tem receita. Né? A receita que é possível dar, que eu gostaria de ter uma receita para entregar para você, né? A receita do Dr. Google já dá, né? Agora, a receita, se a gente pensar, né? Faça terapia,
né? Não dá para saber como vai ser a terapia de cada um, porque isso é um processo interno, pessoal, né? Vai depender do quanto a pessoa, às vezes a pessoa quer, mas ela sente receio de mexer em alguns temas e a gente tem que respeitar, né? Então, esse processo terapêutico tem que caminhar de uma forma que esteja condizente com a pessoa que está amadurecendo para aprofundar mais os temas que de alguma forma fazem com que essa pessoa repita esses velhos comportamentos, mesmo não gostando deles ou não achando legal tê-los. Então, a psicoterapia é isso e é uma possibilidade, lógico, de encontrar um caminho de autoconhecimento, né? Algumas pessoas podem entender isso como uma parte espiritual, religiosa, pode gerar crescimento. Lógico que fatores na vida vão gerar crescimentos também, mas vamos dizer que o processo terapêutico é meio que um acelerador. Na hora que você vai para uma terapia, você sabe que você está ali para falar de você. Não tem muita gente para falar, pode falar de muita gente, mas aí você não está fazendo a sua terapia, você ainda está ali flutuando, né, para falar de outras coisas, para evitar o tema principal, que é você, seus sentimentos, o seu interno, o que está te deixando triste, o que está te fazendo mal, aonde você passou do seu limite, né? Que regras você está seguindo que você só repete, né? Tem os sabotadores internos que ficam aqui, né? Então, terapia é isso, é um processo de entrada nesse eu interior. Eu tô falando isso tudo. Aliás, se você está gostando desse vídeo, já aproveita e deixa seu like, né? Aproveita também e já salva, né? Porque você vai poder ouvir outras vezes esses temas e refletir um pouco mais e compartilha com aquelas pessoas que você acha que vão fazer bem escutar sobre isso também. Mas aqui voltando, né? Nós estamos agora em janeiro, né? O janeiro é conhecido como o janeiro branco, né? O que significa esse janeiro branco? É porque se está iniciando um ano, né? Onde, vamos dizer assim, você vai escrever a sua história num papel branco, estou falando subjetivamente, é lógico, né? Mas é um mês que se escolheu justamente no início do ano para que se possa dar esse espaço, né, de falar sobre preconceitos com saúde mental, toda essa dificuldade que se tende a abordar, porque as pessoas tendem a pensar, eu não vou fazer terapia, que é coisa de louco, né? Então, se a gente encontra uma pessoa que está pensando em suicídio, está se automutilando, a gente vai falar, não, essa pessoa precisa fazer terapia. Mas se a pessoa está só triste, só desanimada, só não quer falar com ninguém, né, tá com sono estranho, né, tem insônia toda hora, ou não consegue sair da cama, né, ou come demais, ou come de menos, né, nada disso é preocupante, né, a pessoa tá bem porque tem que ser forte, né, porque aí tem os preconceitos, né, assim, não dá para, né, olhar com paciência e cuidar deste momento em que existe de fato uma fragilidade, né? E olhar para isso, vou te falar uma coisa, precisa de muita força e coragem, né? Então a pessoa que faz terapia não é fraca não, né? Ela, pelo contrário, ela é muito corajosa de enfrentar uma série de coisas que ela passou uma vida evitando, né? Aí eu gostaria de dividir um texto que eu li aqui do Rubem Alves, né? Mas assim, a gente também vive uma vida, né? Isso já Alexander Lowell, você lê né, que trabalha, que é o pai da bioenergética, né? Ele desenvolve quanto nós somos pessoas que estamos sempre preocupados em ter, a sociedade coloca isso, e perdemos a nossa conexão com o ser,
né? Então, Lowell já traz isso como algo que a gente deve prestar atenção. E aqui nesse livro, A Eternidade numa Hora, de Rubem Alves, ele escreveu num dos textos de crônica aqui sobre o sofrimento e a felicidade. E essa é uma questão bastante legal, porque primeiro ele fala que as pessoas, se elas perderam coisa, elas têm todo o direito de ficarem tristes, né? E é isso mesmo, né? Algumas situações nos colocam a um sofrimento de perda, que assim, se a gente não sofrer, não tiver uma tristeza, né? A gente está com um problema, né? Porque é natural sentir dor quando se perde alguma coisa. Só que às vezes também a gente sente uma dor que não tem um motivo específico, que é a hora que a gente deve começar mesmo a prestar atenção que dor é essa, né? E aqui ele desenvolve de uma forma que eu achei bastante interessante o quanto todo esse marketing, a propaganda intervém na cabeça da gente, trazendo, por exemplo, um olhar sobre coisas que eu preciso ter, né? Então, o marketing já olha aquilo, né? O carro, é a casa, é a viagem maravilhosa, é aquele relógio, é um monte de coisa, né? Que a pessoa precisa trabalhar muito para ter isso, né? E ela fica conectada nessa sensação de prestar atenção, né? E ela, quando deseja essas coisas, ela não deseja coisa específica. É como se ela desejasse a representação do personagem que está ali no cenário falando sobre ter isso, né? Com um empoderamento, com uma segurança, como se fosse a pessoa admirada. Então ela imagina que muitas vezes que na hora que ela ter aquilo, ela vai trazer junto para ela aquilo que ela está observando, né? Vem junto, né? Eu compro esse relógio e vem junto essa sensação de poder, de segurança, de admiração, né? Vem junto, né? A pessoa pensa que sim, ela cria essa idealização, né? Aí fica instituída, vamos dizer, a dinâmica da inveja, né? Porque eu desejo aquilo que a pessoa sente quando ela tem aquilo, né? E eu não posso comprar isso, eu só posso comprar o que a pessoa tem, né? Mas, né, essa ilusão deixa a pessoa ligada e muitas vezes ela nem vai se apropriar da sensação de poder ter aquilo, porque aquilo vem misturado com outras coisas e aí ela tem, né, vai ter a mesma insegurança, se tinha a mesma admiração ou não admiração que já tinha, né? Não é porque se apropria daquilo, é que vem junto o pacote das sensações de uau, eu sou o máximo. Não, né? Mas a pessoa precisa, às vezes ela vai precisar viver isso e ela vai viver uma frustração e ela vai aprender a não curtir, né? Então veja como isso pode trazer um sofrimento, um dos sofrimentos emocionais, né, que pode trazer uma não saúde mental, poderia estar, por exemplo, associado a isso. E aí o Rubem Alves também conta a história de uma garrafa de gênio que foi encontrada por um homem numa praia e ele vai lá, esfrega a garrafinha e sai um gênio e fala, eu vou te dar o que você quiser, né? Que vai te deixar feliz. Pensa, faça o seu pedido. E ele fica pensando um monte de coisa que ele quer, que ele deseja, né? É o carro, é a mulher, é um lugar lindo, vai ter muito dinheiro. Então ele vai imaginando tudo aquilo e aí, na hora que ele vai fazer os pedidos, o gênio fala assim, sim, mas eu quero te dizer que existe uma regra. No momento que você pedir para você, você vai receber tudo o que você desejar. Mas o seu maior inimigo vai receber isso tudo em dobro. Aí o cara pensa e vira pro gênio e fala assim, sabe o que eu quero? Eu quero que você me fure um olho. E aí, né, assim, lógico, essa é uma inveja bem exacerbada,
né? Mas assim, a gente vive numa sociedade em que somos estimulados a ter, a comparar, a desejar aquilo que o outro também tem, queremos o poder que o outro tem. Então vamos prestar atenção nisso, tá? Lógico, são muitas coisas para se prestar atenção, mas esse é um dos temas. E nós estamos no Janeiro Branco, né, que significa ser o mês da saúde mental, né, onde as pessoas estão ali para, né, se fixar para que se possa falar mais abertamente, para que se possa diminuir preconceitos, porque as pessoas muitas vezes têm preconceitos, né? Assim, terapia é coisa para louco e não dá, né? Terapia não é coisa para louco, é coisa de autoconhecimento, é muito importante. Eu queria trazer umas frases de Nietzsche, né? Então, Nietzsche, o filósofo, ele tem um monte de colocações, e aí uma do que ele fala aqui sobre força, né? Aquilo que não me mata, me fortalece. Vamos ficar com essa mensagem, né? Porque muitas vezes eu tenho medo, né? A pessoa tem medo de que pode morrer, mas se não matou, né? Provavelmente vai fortalecer, né? Porque muitas vezes a gente precisa, muitas vezes, né? Infelizmente é como acontece, né? Nós precisamos da dor para entender e nos levar a reflexões e poder caminhar num processo de modificação. Então o sofrimento nos ajuda, né? Um outro texto que ele fala aqui sobre a individualidade. Torna-te quem tu és. Isso incentivando que a pessoa possa se identificar, se reconhecer e poder ser ele mesmo, né? A pessoa mesmo, né? E outra frase aqui que eu acho ótima, que ele colocou em Assim Falava Zaratustra, que é preciso ter o caos dentro de si para criar uma estrela dançante, né? Então, o caos, né, é sempre necessário para que a gente possa entender que aquilo não está bom e conseguir organizar uma coisa onde a gente possa trazer uma transformação que nos dê o prazer, inclusive, de dançar, né? Porque toda essa tensão para segurar em malabarismo 10 mil pratos e não tá conseguindo, tem hora que a gente tem que deixar os pratos caírem, né, para a gente poder organizar o que a gente pode fazer por a gente mesmo, né? E mais uma deles sobre a verdade. Não há fatos eternos como não há verdades absolutas, né? Então, tudo que a gente pensa hoje, né, isso pode ser modificado, né? Não existe algo que defina o que é qualidade de vida. Cada pessoa vai ter que trazer para si esse questionamento e ver o que significa para você qualidade de vida, né? O que significa para você saúde mental, o que está tirando a sua saúde mental. Esse é um processo único, pessoal, e que em fases da vida isso pode ser alterado, né? Se permita isso. Desculpa, e a última aqui é sobre o voo, né? Quem quiser aprender a voar, primeiro deve aprender a ficar de pé, andar, correr, escalar e dançar. Não se pode aprender a voar diretamente, né? Então, se a gente pensar em passarinho, essas coisas, eles também não nascem e saem voando. Eles têm o processo deles de fortalecimento para poder, com o tempo, ter força nas suas asas para poder voar, né? Então, esse é o que eu gostaria de deixar para você como reflexão. E se cuida da sua saúde mental e um beijo grande.